Ô, Gabriel, Gabriel, calma, não foi para você não, meu lindo. Foi para você não. Acalme-se, Gabriel, acalme-se. Foi para você não, parceiro. Pelo amor de Deus. É que na última aula teve um cara aí que foi, eu vou dizer assim, babaca com a minha aluna e eu não gostei. Então, estou trazendo isso para que a gente não tenha problemas hoje, sabe? É porque hoje eu não tomei meus remédios, aí a violência é lá fora. Pessoal, estou eu preparando material para a banca, para a nossa aula aqui Ué, de mas resoluções e dou de a, cara com esse texto, tá, né? Que que alguém estranho, tá falando aí, falando que tá gente. sendo. Perdão, caraca. Tem um áudio saindo aí. Ah, melhorou. E eu dou de cara com esse texto, Confusão na Certa, do Fabrício Carpinejar. Cara, pensa num texto gostoso. Mas qual é o problema da BankDib? Ela bota um texto maravilhoso, lança a braba de que o texto é para 10 exercícios, mas exercícios amarrados ao texto nós só temos um, que é lá o nosso primeiro exercício. Então, nós não tivemos uma prova muito interpretativa, né, gente? Eu acredito que vocês tenham visto isso, né? Não foi uma prova muito de interpretação. Então, hoje nós vamos fazer esse diálogo aí a respeito dessa prova. Já vamos começar com o primeiro exercício. Esse exercício aqui, completamente amarrado. Exercício amarrado é o quê, Borges? É um exercício que você obrigatoriamente precisa ler o texto para poder responder. Isso é um exercício amarrado. Então, exercícios amarrados já deixa ali no ponto que você sabe, quando eu ler o texto, lerei, leloei, para responder ao exercício. Isso tem que ser já amarrado, beleza? Aí, nós entramos aqui no exercício, vamos analisar o enunciado. Vem comigo. A partir das observações feitas pelo narrador ao longo do texto, conclui-se que, opa, ele quer a conclusão da ideia. Quer a conclusão do texto, Boris? Não, a conclusão da ideia. Conclui-se que a relação conjugal retratada é marcada por uma convivência que. Ai, meu Deus do céu. O que vocês marcaram aqui, gente? E por que vocês marcaram? Eu sei que vocês já viram aí o gabarito, mas vamos dialogar aqui. Pô, Boris, eu fui de letra A, eu fui de letra B, eu errei, eu acertei. O que vocês foram? É um diálogo. Eu marquei letra C. Vamos lá, vamos analisar a letra C. Então, quem falou isso aí? Wagner convidado. Wagner, você já. Não, Wagner, faz isso não, irmão. Pode Não ficar faz tranquilo, rapaz. Só desse tava botando jeito. pilha, rapaz. Pô, o pessoal já Sei está Fica à lá, chegando. né? vontade. Sei Nada, lá, pode ficar né? à vontade. Não, que aqui é violência pura mesmo. Falou errado, já toma uma capoeira, entendeu? Que eu sou capoeirista também. Mas vamos lá, vamos analisar aqui o aspecto que o Wagner apontou. Pô, o Wagner foi de letra C. Lembrando, tá, pessoal? Nas nossas alternativas aqui, eu posso dizer para vocês que a única que eu tinha analisado como alternativa, nós temos as alternativas absurdas, né? Aquela que você não pode marcar. Eu acredito que foi a letra D, eu acho que eu tinha marcado como absurda, mas mesmo assim que não tem uma realmente declarada como absurda, as alternativas estavam muito parecidas. Vamos na letra C, então. Na letra C ele diz, Rapidinho, rapidinho. reflete... Pois não. Eu coloquei letra C, mas Mas, agora que tava, eu tipo, vi é tipo que dois aqui. estava ali assumido entre ambos, né? Então, na hora eu não tinha O, lido direito. o Wagner, você me lembrou uma coisa, tá, pessoal? Muito obrigado ao Wagner aí. Nós estamos fazendo a prova tipo B, ok? Vamos só para avisar aí, pessoal que não tiver visto, mas que bom que ele já viu aqui o que aconteceu no problema. Mas vamos analisar. Reflete o autoritarismo da esposa. Pessoal, em Eu nenhum coloquei a letra momento. B, professor. Boa, vamos analisar. Em nenhum momento o autoritarismo da esposa é apresentado no texto. Borges, como assim? Não apresenta lá que era para pagar a conta. Mas isso não expõe autoritarismo. Vocês estão extrapolando a ideia. Porque, nesse caso, o autoritarismo aqui, dessa esposa, não aparece no texto. Que impõe suas decisões financeiras ao parceiro. Borges, mas não é lá o parceiro que tem que pagar, passar no cartão dela as contas para ele pagar para ela depois? Sim, mas não houve imposição. Vocês podem perceber aqui, inclusive, no começo do texto, está mais ou menos assim, ó.
Eu fui quitar nossa viagem à vista, incluindo hospedagem e aéreo. Beatriz não deixou. Nossa, Borges, isso não é autoritarismo? Vamos ver como é que ela falou. Não faça isso, amor. É burrice. Coloque no meu cartão de crédito. Assim eu acumulo pontos e podemos viajar ainda mais. Depois você me passa. Onde houve autoritarismo da parte dela? Então, o texto ele não traz esse autoritarismo. Logo depois, ele termina ainda dizendo: desconsiderando os compromissos assumidos entre ambos. Vocês podem ver que não há essa desconsideração de compromissos. O que há é a esposa apresentando compromissos e o marido esquecendo-se de compromissos, colocando a culpa disso em ser homem. Então, a letra C, ela é retirada por conta de um problema na interpretação de texto chamado extrapolação. Ele vai além daquilo que está no texto. Nossa, Borges, mas não parece que a moça ela é autoritária? E daí? Não houve em nenhum momento a expressão dentro do texto que indicasse que ela é autoritária. Entendeu? Você pode, inclusive, analisar, imaginar dessa forma, mas dentro do texto você não tem essa. Aí nós vamos analisar a letrinha A, para começar a eliminar, né? Na letra A, expõe uma desilusão progressiva com o casamento. Que isso? Que isso? Bom, apesar dele fazer ali vários apontamentos que indicam realmente uma certa... Como que eu posso falar? Uma certa... Qual que é a palavra que eu queria usar aqui? Um descontentamento, vamos colocar assim, com o casamento, já que ele acredita que está passando ali por problemas financeiros com a esposa, já que ele acredita que naquele ponto ali a esposa não reconhece nele aquelas dificuldades masculinas ou a própria postura dele em relação... Então ele apresenta vários descontentamentos. Entretanto, não dá para dizer que é uma desilusão progressiva. Não foi aumentando essa raiva dele pelo casamento. E depois ele completa, na medida em que o narrador se vê obrigado a aceitar uma rotina contrária aos seus valores. Em que momento ele foi obrigado a alguma coisa? Até no momento em que é apresentada ali a proposta de fazer o pagamento, né, por meio do cartão de crédito da esposa, até naquele momento ela solicita. Mesmo que ela traga argumentos, que ela fale, pô, burrice tua, deixa pagar no meu. Então, mesmo ela trazendo esses argumentos fortes, não houve a obrigação da parte dele, mas sim um convencimento. Então, essa daqui também é uma alternativa que nós eliminamos. Por que não, Borges? A letra D. Vamos analisar. Evidencia a tendência do narrador de evitar responsabilidades domésticas. Onde? Vamos voltar ali no texto. A verdade é que Beatriz... Onde foi isso aqui? Sofre comigo. Sou pego de surpresa por aquilo que foi combinado previamente. O sim do homem é indefinido, profético, vago, sem prazo de validade. E serve para todas as ocasiões. Revela sua intenção de comparecer não significa sua palavra empenhada. Como no agenda, minha esposa não é malandra, eu sou malandro, mesmo que involuntário. Posto que não reservo dinheiro para honrar o acordo, eu chego ao cúmulo de parcelar o parcelamento feito no nome dela. Pessoal, aqui em nenhum momento, tá? Em nenhum momento há a tendência do narrador de evitar responsabilidades domésticas. Ele não evita, ele diz, inclusive, que ele assume as responsabilidades domésticas. O que ele faz é não se lembrar. E não se coloca nenhum conceito de domésticas no texto, mas sim responsabilidades junto à sua esposa. E ele completa, utilizando o humor como estratégia para desviar-se de suas falhas. O texto apresenta aspectos de humor, não apresenta o humor do narrador em relação aos próprios atos. Nós temos um narrador em primeira pessoa, chamamos de narrador personagem, e em nenhum momento ele usa o humor ali, amor, faz uma piada com a esposa dele e tal. Não, nesse caso nós não temos isso, tá? Então, também eliminamos a letra D. Deixa eu ver, colocaram coisas aqui boas aqui, hein? Opa, alguém marcou a letra... Professor, eu não concordei com o gabarito da banca, letra B, porque em nenhum momento fala do texto sobre conflitos entre o casal. O senhor acha que cabe recurso? Vamos analisar a letra B. Opa, quem que falou isso aí? É o GTGero. GTGero. Alterna momentos de cumplicidade e incompreensão,
Boris, por que cumplicidade? Bom, a gente percebe no texto que eles têm essa relação de um paga a conta do outro, o outro paga a conta do outro, e por aí vai. Então, a cumplicidade deles em relação a um buscar a parceria com o outro para que haja, de alguma forma, né, um ganho. Exemplo, né, ela ganharia milhas ao ter a conta paga por meio do seu cartão. Ela enxerga, então, lá na frente, né, uma possibilidade de ganho e ele a acompanha, já que ele faz esse pagamento. Sim, nós temos a cumplicidade, ok. E a incompreensão? A incompreensão parte principalmente da parte do marido, que não enxerga com bons olhos aquela colocação dele de, pô, eu tenho que pagar, às vezes eu esqueço, às vezes vira bagunça a minha conta, estou pagando a mais. Então, realmente, essa parte da incompreensão também é encontrada do lado dele, principalmente. Alternar aqui, o verbo usado no começo, percebam, esse verbo é importante, tá, pessoal? E os três aqui apresentam verbos que são simplesmente expositores, enquanto que o verbo da letra B, ele traz uma ação realmente complexa. Alternar. Alternar significa substituir um pelo outro em certos momentos. Então, até aqui, considero para vocês sem falha. Depois entra revelando como pequenos acordos cotidianos podem se tornar fontes recorrentes de conflito. Pessoal, o conflito não é combate. E o combate não é conflito. Conflito é todo o problema, a celeuma que deve ser resolvida. Conflito, então, não necessariamente quer dizer que haja uma... Talvez vocês tenham enxergado um significado a mais da palavra conflito, o que extrapola a ideia. Conflito aqui significa necessariamente problema. Há problemas. Então, aqui, revelando como pequenos acordos cotidianos podem se tornar fontes recorrentes de problema. Quais são os pequenos acordos? O pagamento da conta no cartão de crédito da esposa, o próprio esquecimento da questão ali, em relação ao próprio esquecimento da relação ali do marido, com as obrigações, com os compromissos firmados. Ele mesmo firmou com a esposa. Então, são pequenos acordos cotidianos e que lá na frente acabam se tornando problemas. Problemas esses representados aqui pela palavra conflito. Eu indico a vocês, né? Ficou com dúvida? Entre com recurso. Inclusive, eu sou um ótimo elaborador de recurso, né? Os meus alunos sabem disso. Na maioria das vezes, quando eu entro em recurso aí para provas de redação, graças a Deus nós temos aí um percentual muito alto de melhora de nota. Agora, eu digo para vocês, tá? Como conhecedor do aspecto da banca, ela não vai derrubar isso aqui. Pode não, deve entrar com recurso. Ficou na dúvida? Entre com recurso. Entretanto, aqui nós temos muitas características que impediriam que vocês ganhassem, tá? Professor, montar o recurso sobre a questão 2 e 3. Vamos para lá agora, Maicon. Pelo que conferiu a princípio, acertei 9 em português. Dei mole nessa questão. Tá tudo bem, ô Tejeiro? Tá tudo bem. O restante, então, de língua portuguesa, você estava voando, né? Vamos ver essa questão 2 aí agora, que o Maicon falou que o pessoal montaram, não sei quem, hein? Montaram ali a questão de um recurso contra este exercício. Nossa! E agora, o que nós temos aqui? O que vocês marcaram aqui, gente? E por quê? Vocês marcaram porque não tem alternativa correta? Nossa Senhora. Imagens associativas. Isso aqui é para derrubar o candidato, né? Isso aqui é para fazer bagunça na cabeça do candidato. Mas tá lá, vamos lá. No trecho, na data do vencimento, ele festeja a boa notícia do seu boleto, numa miragem, numa ilusão, enquanto a má notícia corre ao lado. A vírgula, após vencimento, e a vírgula, nesse caso a ali, suprimir a palavra vírgula. A entre numa miragem, numa ilusão, justificam-se respectivamente por, vamos analisar alternativa por alternativa,
indicar a antecipação de circunstância atemporal. Atemporal, pessoal? Wagner, cuidado, nós estamos aqui usando tipo, como é que é o nome? É tipo B? Tipo B. Atemporal, gente, na data do vencimento é um elemento atemporal, não indica tempo? Por favor, né? E separar complementos. Ele festeja a boa notícia do seu boleto numa miragem, numa ilusão. Aqui, pessoal, nem temos complementos, né? E, com certeza, a circunstância não é atemporal. Complementos que desenvolvem o mesmo campo semântico. Apesar de miragem e ilusão estarem dentro do mesmo campo semântico, sim, elas fazem parte da mesma ideia de sentido, tá? Então, cuidado. Isso aqui é um perigo. Mas a pessoa colocou aqui, ó. O problema da questão reside no fato de que a letra D, dizer que destaca um adjunto adverbial de tempo deslocado, é correto, porém, que organiza substantivos que mantêm uma relação sequencial, não pelo fato de que não são só substantivos, são locuções adverbiais constituídas de preposição mais artigo indefinido, mais substantivos, o que resulta em um sintagma adverbial. Temos, sim, uma enumeração de termos da mesma função sintática e morfológica. Vocês devem ter lido isso aqui, ó. Vamos lá, então. Eu acho que vocês já estão lançando para a letra D. Destacar um adjunto adverbial, de tempo, deslocado, correto. E organizar substantivos que mantêm relação enumerativa sequencial. Realmente, pessoal, a fala aqui não está muito boa, né? Organizar substantivos, tá? Precisamos entender que nós temos ali o em mais uma, certo? Numa. E o numa, junto de miragem, torna isso uma locução adverbial. Concordo. Em mais uma, numa, e ilusão, também uma locução adverbial. Agora, a questão aqui, ó, enumeração de termos da mesma função sintática e morfológica, que mantém relação enumerativa sequencial. Olha, o problema é que na letra D não há nada que retire a ideia de que é a função sintática e morfológica. A função sintática é de adjunto adverbial e a morfológica é de locução adverbial. É isso que a banca vai dizendo. Estou falando que está certo, tá bom? Também acho que a alternativa aqui ficou muito difícil. Ó, por exemplo, letra C, isolar elemento antecipado de valor circunstancial e dividir termos subordinados que exprimem imagens associativas. Isso aqui é só para gerar bagunça na cabeça da candidata. Agora, na letra B, marcar o deslocamento de adjunto adverbial no início, boa, do período. E separar itens de uma enumeração de ideias comparativas. Pessoal, para ser comparativo, tem que haver comparação entre eles. Tá? Então, o que acontece? A letra B, ela realmente traz ali um problema na sua construção, eu já posso dizer para vocês isso, tá? E, a partir disso, eu posso entrar com recurso. O que a banca vai dizer? Como que a banca vai recorrer dessa solicitação, desse recurso? Ela vai dizer que não há, em nenhuma parte da nossa alternativa, algo que elimine a ideia de ser uma enumeração de termos de mesma função sintática e morfológica. Fala, Maicon Silva! Maicon Silva? Ah, mentira, que ele levantou a mão sem querer. Eu acho que ele já tinha levantado a mão faz tempo. Ô, Maicon, desculpa, cara. Não, Teixeira, tipo B. Pode falar, por favor. Alguém? Vamos analisar a questão 3, o Maico, agora. Mas sim, pessoal, aqui nós temos esse probleminha ali na elaboração. Também não concordo com essa disposição mal feita, né? Só que em nenhum momento há a negativa por parte da alternativa em relação a termos sintáticos do tipo adjunto adverbial e termos morfológicos do tipo
locução adverbial. Então, é maldade, realmente. Ah, é verdade, Bruno Souza. Ele escreveu também, né? Ó, o exercício 3, vamos ver. Ah, esse exercício 3 até eu estava com vontade de entrar com recurso, pessoal. Esse daqui, olha, eu vou falar para vocês, hein? Isso aqui virou uma bagunça. E por quê? Ai, meu parceiro, o que acontece? Eu tenho um pesadelo na minha vida, que é a questão do à vista, né? Deixa eu ver o que o nosso amigo colocou aqui. Solicito a anulação da questão, uma vez que a expressão à vista é uma locução adverbial feminina e, por isso, recebe o sinal de crase, como elemento distintivo de outros momentos em que a mesma expressão seja usada para falar da vista em si, cujo sentido poderia ser desempenhado por outras funções morfológicas sintáticas. Ou seja, a vista, separado e sem acento de crase, é a junção do artigo definido a com o substantivo feminino vista. Tá, beleza. Não estou entendendo o que ele quer falar aqui, peraí. Mas Aqui trata-se do... ele não está considerando a regência. Por isso que ele está pondo aí sobre esse texto aí. Como é que é? Porque tem que considerar a regência. Para locução adverbial, não. Não nesse caso. Bom, então tá. Você entendeu? O que acontece é que quando nós temos a locução adverbial, o que define ela realmente ter a crase é ser um substantivo feminino e apresentar ali a introdução por meio de preposição a. Então, seria isso. Alguns casos, realmente, a regência define porque o verbo vai mandar. O verbo ir rege a preposição a. Então, realmente, eu vou a algum lugar, eu preciso da preposição a. Mas para outros, não. Ele trabalha à noite, não tem regência. O à noite aqui é porque é o momento em que ele trabalha, locução adverbial que indica tempo usando a preposição a. Agora eu preciso da ajuda de vocês aqui. Estou tentando entender. Ó, o que aconteceu aqui? Trata-se de locução prepositiva formada por preposição a mais substantivo feminino, que exige o uso obrigatório da crase. Ocorre a fusão da preposição a, exigida pelo verbo quitar, com o artigo definido que acompanha o substantivo vista. Emprega-se a preposição exigida por viagem, que se une ao artigo definido antes do substantivo feminino, vista. A locução à vista está funcionando como predicativo, nossa senhora, e exige o uso da crase por força do valor atributivo. Não, pessoal, com certeza todas estão erradas. Só que eu vou te falar um negócio aqui, viu? Quem colocou esse negócio aqui foi o Michael. Eu tenho um outro problema com a preposição, com a vista, né? Então, ó, quitar à vista. Essa questão de quitar, pagar e, sei lá, tem pagar e tem cobrar. Esses verbos aqui, eles indicam ali um conceito de realmente de pagamento, né? Relação de dinheiro, de valores, certo? Qual que é o problema? Qual seria o masculino ali, um elemento masculino para indicar essa questão do à vista? Se você analisar, eu não vou pagar à vista. Como é que eu posso pagar então? A prazo. A prazo. Mas qual que é o problema quando eu coloco a prazo? No caso Não do rege não. prazo, percebam, tem artigo aqui? Eu falo ao prazo. Eu até falo ao prazo se eu determinar o prazo. Por exemplo, ao prazo de 20 dias. Opa, aí eu coloco ao prazo. Agora, se eu não coloco, é a prazo. O que indica que a vista, como adjunto adverbial de modo, vai ser sem o acento grave indicativo de crase. Aí alguém vai falar, tá bom, Borges, então por que se colocou o acento aqui? Esse é o famoso acento diferencial.
acento grave diferencial, coisa que não se vê mais em gramática alguma, tá? Por isso, cara, que eu não montaria nunca para um concurso um exercício com a preposição, com a locução adverbial a prazo, à vista, tá? Porque essa crase aqui, ela é uma crase, é diferente, por exemplo, de terra à vista. Aí você tem adjunto adverbial de lugar, realmente. Faz parte ali de estar onde você pode enxergar. Aqui não. Aqui, como é o modo de pagamento, aí você tem essa questão da crase, que é uma crase muito rara, inclusive. Não tem mais. Eu não me lembro de outro exemplo. Eu lembrava de um exemplo de crase Professor, mas ele, a banca IBID, ela pede muito acento diferencial com a forma verbal de tem. Isso, ela Então eles gosta. usam muito, entendeu? Isso, ela gosta bastante. Mas tem um caso aqui, nós não temos nem ela utilizando essa relação da crase diferencial. Porém, Exatamente, não tem. nessa daqui eu concordo plenamente ali com o nosso amigo Maicon, que apresentou ali a questão da definição, né, da nossa locução adverbial. Sim, nós temos locução adverbial, tá? Nós não temos ali locução prepositiva. Mas o que é uma locução prepositiva? E como é que a gente enxerga uma? É simples, tá? Você passou na prova, o que você vai falar? Graças a Deus. E esse graças a é uma locução prepositiva. É quando eu tenho, tá, a formação de uma expressão que começa com palavra de classe gramatical indeterminada, aí pode ser substantivo, adjetivo, e depois vai para uma preposição. Então, ele sempre termina em preposição, não começa. Por isso que a proposta aqui do nosso amigo Michael, ela está corretíssima, não é locução prepositiva. Então, nós temos um exercício aqui que mais do que cabe uma, uma um recurso, uma interposição de recurso, ele deve ser derrubado, esse exercício, tá? Parabéns aí para quem anunciou, para quem está correndo atrás disso, tá? Está com o meu aval. O meu aval, que grande bosta, né? Vamos pro próximo, gente? Qual que é o gabarito dessa 3, então? É Qual que letra é A, esse né? daí, professor? Letra A. Do gabarito, né? Tipo B, viu, filha? Tipo B. Tipo B de Borges. Vamos lá, pessoal. Próximo exercício. Esse aqui eu achei. Olha, eu até que achei de boa, tá, pessoal? Tá um exercício mais tranquilinho. Esse aqui, eu duvido que vocês entrarem com recurso contra esse exercício, não é possível. Ó, o pessoal arregaçando aqui nos comentários, hein? O recurso é até daqui a pouco, né? 23h59. Se não me engano, vocês têm aí o momento certo para mandar isso aí, hein? Mandem mais de uma pessoa mandando é melhor, viu? Já até enviei esses recursos, professor. Errei essas questões. Boa, Mike. Vamos tentar ganhar então, né? O Rai Cristina, todo o exercício cabe recurso, tá? Você pode fazer uma interpretação diferente de todos. A questão é se a banca vai acatar. Esse é o ponto, tá? Se ela tem argumentos para ir contra e por aí vai. E isso aí é bom para todo mundo, né? Na verdade, não é ruim para quem ganhou o exercício, mas é bom para quem perdeu o exercício. Vamos lá, pessoal. Exercício número 4. O que vocês colocaram no 4? Isso aqui tá. Eu tentei deixar o mais bonitinho aqui possível para a gente conseguir ler direito, mas ficou bagunçado, né, velho? O que vocês marcaram aqui? Ninguém? Bom, Bruno Souza respondeu. Pelo menos um. Não me deixou B, falando sozinho. Valeu, Brunão. B, B, Bora. B, B. Fui de B. Em relação às frases adaptadas a seguir, cada uma derivada do leite do Letra C.
Cada uma derivada de um trecho do texto, confusão na certa. Assinale a alternativa em que as substituições por sinônimos, preservam integralmente o sentido original. Já aviso a vocês, né? Vocês já têm o gabarito junto de vocês, é a letra C. A questão é, por que não é, vamos por parte, a letra A? Por que não é a letra A, Borges? Meu Deus, é muito parecido. Exatamente, é muito parecido. Mas, vamos verificar. Frase adaptada, frase original. Vamos lá. O sim do homem é incerto. O sim do homem é indefinido. Os dois aqui, ó, até aqui tá tudo light. Correto. Simbólico, profético. Opa, parou. Simbólico é uma coisa. Profético é outra. Profético é aquilo que se diz antes de acontecer. Simbólico é aquilo que cria um signo para alguma coisa. Então, não, nós não temos aqui uma relação de sinonímia. Elimina. Vago para ambíguo. Peraí, o que é ambíguo? Que tem dois sentidos. Ambi, nesse caso, significa dois. Tá? Agora, vago seria aquilo que realmente não tem um sentido determinado, e falhou em ser determinado. Né? Então, aqui, elimina também. Sem prazo de validade, sem tempo definido. Percebo que aqui na última também não temos a mesma coisa. Sem prazo de validade não significa sem tempo definido. Tá? Não ter um tempo definido é uma relação de sentido. Por exemplo, eu não tenho um tempo definido, mas eu tenho um prazo de validade. Eu duro até 2076, que eu já falei já isso aí já. Eu duro até 2076, mas o tempo é indefinido. Não se sabe até quando eu vou. Então, eu tenho prazo de validade, mas eu não preciso ter um tempo definido necessariamente. Elimina a letra A. Por que não é a letra B? É a letra C mesmo. Como é que é? É a letra C mesmo, caralho. Eu tô colhendo o negócio da barulho que é errado na resposta. Vamos lá. Frase adaptada à frase original. Na frase adaptada, minha esposa não é esperta. Na frase original, minha esposa não é malandra. Pessoal, cuidado, tá? Esperteza, ela pode ser utilizada com o sentido de malandragem, mas não necessariamente é a mesma coisa. Isso aqui eu não colocaria como elementos ali sinônimos, tá? Esperto e malandro, ok? Então, tomem cuidado com isso daqui. Isso daqui a gente pode ter um certo cuidado, um certo zelo, apesar de que muitos vão definir que malandro é aquele que usa da esperteza para viver, mas, na verdade, muitos vão colocar isso com aqueles que usam a esperteza para fins próprios, né? Para benefício próprio. Né? O malandro seria aquele que usa a esperteza que tem para si mesmo. Enquanto que o esperto é simplesmente alguém que tem essa característica, a esperteza. Mas, vamos dizer que tenha passado. Vamos lá, passou, Borges, está tudo bem. Será que alguma outra eliminaria? Vamos ver. Eu sou o espertinho. Espertinho, usado no diminutivo, já denota uma ideia mais próxima a malandro do que o esperta em relação à malandra. Então, aqui eu colocaria como sinônimos. O problema está aqui, ó. Contanto que e mesmo que. Qual a diferença? A diferença é que na de cima eu tenho condicional e na de baixo eu tenho concessiva. Então, não rola, tá? Sem intenção e involuntário. Involuntário e sem intenção são termos sinônimos, equivalem, são expressões sinônimas. Agora, contanto que e mesmo que não tem o mesmo valor. Enquanto um indica condição para alguma coisa acontecer, o outro indica uma concessão àquilo que aconteceu. Está fazendo sentido, pessoal? Quando a dúvida, pergunta, pelo amor de Deus. Por God. Sigamos, professor. Na letra D, frase adaptada, no fim do mês. Frase original, no fim do mês. Estão escritos da mesma forma. É importante avisar para a galera, né? Na segunda frase aqui, na continuação. Ela me resume quanto devo. Ela me especifica quanto devo. Opa, termos de sentido diferente, tá? Resumir
Você pode mudar a cor da sua caneta para vermelho? Posso, Wagner? Temos um flamenguista aí, né? Não, zero Flamengos aqui, hein? Esse vermelho aqui é a cor do Internacional, lá do Rio Grande do Sul. Ela me resume, ela me especifica. E agora, qual a diferença? Pessoal, resumir, tá? Resumir é o ato de você pegar alguma coisa por completo e trazer apenas os elementos essenciais. Especificar é você determinar um elemento dentre vários. Então, percebam que a diferença é gritante na letra D. Enquanto um é você trazer os elementos principais de algo, no outro é você especificar, você trazer um dentre vários, tá bom? Então, cuidado com essa relação, tá? Agora, continuando, o problema é que a quitação nunca termina. A questão é que o pagamento nunca termina. Na segunda parte, aqui, podemos dizer que têm relações de sinonímia, tá? Equivalem. Então, a nossa resposta correta, trazendo agora a canetinha vermelha, como bem pedido aí pelo Wagner, é a letrinha C, beleza? Amém ou misericórdia nessa? Amém. Amém. Exercício number 5. O que vocês colocaram aqui? Olha o sombra aí. Sombra tá presente? Boa. Ainda, pô. Só tô quietinho, porque essa prova aí eu não fiz, não. Quintanilha fez essa prova, Quintanilha? Fiz não, fiz não. O que vocês colocaram aqui? Vamos lá, então? Vamos analisar? Vamos começar pela letrinha A, então, pessoal. O pessoal tá arregaçante aí, hein? Começar pela letrinha A, já elimina a letrinha A, pelo amor de Deus, tá? A oração de que estou bancando os dispêndios dela é adjunto adverbial de causa, ligado ao verbo fico, explicando o motivo da ação. Quer saber se está ligado ao verbo fico? Tira aqui, ó. Elimina. Já fico de que estou bancando os dispêndios dela. Faz sentido? Não faz, né, querido? Então, aqui, com certeza, não está ligado ao verbo, muito menos tem valor de causa, né? Não é adjunto adverbial aquilo ali. Não está ligado ao verbo, não é adjunto adverbial. Elimina. Na letrinha B, a palavra sensação está sendo modificada por um aposto explicativo, que esclarece o que se entende por dispêndios. Pessoal, como é que você vai dizer, ó, a palavra sensação está sendo modificada por um aposto, que esclarece o que se entende por dispêndios? Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui não está determinando a nossa sensação, tá? Então, ele indica a sensação de quê? Então, não, nós não temos aposto explicativo de forma alguma. E a letra D, a oração subordinada introduzida por de que, opa, aqui até que tá ok, hein? Atua como ai não, né? Sujeito da forma verbal fico, tendo valor substantivo e independente. Pessoal, quem é o sujeito de fico? Já fico com a sensação. Quem é o sujeito? É indefinido. Eu. Não. Eu. Determinado, Oculto. oculto, elíptico, Elíptico dissidencial. Residencial. Exato. Quem foi o bravo que falou desse jeito aí? Tá Chama. falando? É o Christian? Ah, o próprio. Falei. Tá aqui, pessoal, ó, eu aqui, ó. Esses alunos da mentoria, meu Deus, vocês regaçam, né, velho? Ô, glória. Tá lá, pessoal, o sujeito é eu. Não tem como ser a letrinha D, por quê? Porque nesse caso, a nossa oração subordinada, e é uma oração subordinada, não é o sujeito de fico. Então, aqui nós temos realmente a letra C, como bem colocaram aí. Mas por que que a letra C, Boris? Vamos analisar. Já coloco lá a frase, né, ó. Já fico com a sensação. Aí o que eu sempre falo para vocês? Avistou o quê?
você vai pegar tudo aquilo que vem junto com o que, olha lá, que inclusive a banca até grifou para você ficar feliz, e você vai trocar pelo isso. Só que, ó, não se esqueça, nós temos D, né? E o D mais isso dá disso. Então já ficou, oh, perdão, já fico, eu não sei porque eu coloquei um N ali, olha só, Jesus, hein? Já fico com a sensação disso. A minha oração, então, ela tem valor igual ao disso na oração. Já fico com a sensação disso. Já percebo que o disso está ligado a quem? Está ligado à sensação. E isso quer dizer, pessoal, que eu tenho duas opções. Ou o meu disso é um adjunto adnominal, já que está ligado a um nome, ou o disso é um complemento nominal. Como é que eu faço para saber a diferença? Simples. O disso pertence à sensação ou a sensação pertence disso? Pertence ao disso. O disso pertence à sensação. O disso pertence à sensação? Mas e se eu disser assim, ô Sombra? Presta atenção, hein? Consegui ver a sensação dela. E agora? A sensação pertence a ela ou ela pertence à sensação? Ela pertence à sensação. Ela pertence à sensação? Peraí, A mas eu sensação consegui é ver a dela, né? sensação. A sensação é dela. A sensação é dela. A sensação pertence... Porque sensação é substantivo concreto. Não, sensação é substantivo abstrato. A não ser que seja Abstrato, abstrato, bombonzinho. isso. A não ser que seja um bombonzinho. Se for bombonzinho, aí é algo... Senhores, apresento para vocês aqui a forma de descobrir se é complemento nominal ou se é adjunto de nominal. Aqui, na primeira frase, que está no texto, já fico com a sensação disso. O disso pertence à sensação. Já na de baixo, consegui ver a sensação dela. Opa, a sensação pertence a ela. Na de cima, complemento nominal. Opa, coloquei no lugar errado ali, né? Fica junto do complemento mesmo, pelo amor de Deus. Na de cima, nós temos complemento nominal. Pronto. Aqui, complemento nominal. Na de baixo, nós temos adjunto. Adnominal. Essa é a diferença principal. Ok? Eu sempre trago esse exemplo. Crítica do professor. Crítica ao professor. Eu quero um aluno lá das aulas secretas do Harrison para responder a essa. Quem é complemento nominal? Quem é adjunta de nominal aqui? Vamos, do pessoal que está convidado hoje aqui, vamos participar. Quem é complemento nominal? Quem é adjunta? Ó, crítica, substantivo abstrato. Já temos aqui. Alguém? Bora, galera. Vou ter que passar para os alunos da mentoria. Ué, crítica do professor. Crítica do professor é o quê? A crítica. Não. Do professor é adjunto de nominal ou complemento nominal? Adjunto. Adjunto de nominal. Por quê? Tá junto do nome. Porque ele é o agente da ação. Não, pô, porque Não. o professor. É porque o professor que faz a crítica. Boa! O professor pratica a crítica. Ele é ativo em relação à crítica. Na de baixo, o professor, O professor sofre a crítica. Essa é a diferença de um complemento nominal para uma adjunta de nominal. Isso quando nós estamos falando de
substantivos abstratos. Se eu estiver falando de substantivo abstrato, é dessa forma que eu diferencio. Faz sentido. Momento merchandising, porque essa aula vai subir ao YouTube, né? Deixa eu arrumar meu cabelo para fazer o meu merchandising aqui. Pessoal, agora aqui no YouTube vocês conseguem acompanhar, né, todas as nossas playlists voltadas a cada um dos concursos para os quais eu já gravei aula, para as aulas de simulado que estão subindo aqui, o pessoal que está acompanhando a IDECAN aí, sejam todos bem-vindos, mas aproveitem, já deixa o like nesta merda, que dá trabalho, tá? Eu gostaria de dizer ao meu amigo Quintanilha, deu trabalho fazer isso aqui, tá? Deixar bonitinho desse jeito. Então, por favor, pessoal, ajuda, tá? Você pode clicar na descrição desse vídeo, que vai ter todo o material separadinho num drive para você. As pastinhas lá bonitinha. Não clique na pasta almoxarifado. Já vai clicar direto lá em e-books. Tem e-books para vocês esperando. Vai clicar lá embaixo em como é que é o nome? Simulados. Os simulados já estão separadinhos, tudo em PDF, para você aproveitar. Borges, eu quero mais. Tem lá na descrição também o meu curso completo e os grupos do WhatsApp para você participar. Então, não perde tempo. Se perder tempo também é problema seu, eu não estou nem aí. Porque eu perdi. Não estudei. Ótimo. Cada um tem o que merece, o que pode carregar, tá? Temos aí a mentoria Toca na Raposa, arregaçante, como sempre, né? Nós temos aí aulas de segunda a quinta-feira. Borges, então não são aulas diárias, não me corrija. Me respeite. Aulas diárias, de segunda a quinta, ok? Temos também simulados no fim de semana, material em PDF completo, as minhas apostilas são todas para essa galera, edital verticalizado, tira dúvidas a todo momento, menos o Quintanilha, todas as aulas são gravadas, a revisão de véspera, também tem a interposição de recurso, essa que o pessoal está fazendo aqui, eu sempre faço para os meus alunos quando eles estão aí em período de prova. Temos também a redação de urgência, essa daqui para aquela galera que vai fazer provas com redação, aulas teóricas, correção de redações, material em PDF, propostas atuais, estrutura por banca, revisão de véspera e interposição de recurso, tá? Temos aí um curso do CBMERG bombando, galera da CBMERG. Pessoal, pensa numa galera aplicada. Até hoje, eu estava esperando abrir uma turma desse tipo. Do tipo da violência, sabe? Que quer estudar. Eu quero aula, Borges. Eles são loucos, são tudo doido, maluco. Então, também quer ser bombeiro, né? Não dá para esperar muito. Falando, eu quero aula, Borges. Você vê assim, os caras são loucos. E temos o QAP, né? Questões aplicadas de português também, porque essa galera não dorme, eles só querem exercícios. Então, marreta 300 exercícios ali no QAP e temos aí no curso. Com certeza, dessa galerinha aí que vai sair a elite da busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do RJ. É o meu orgulho aí trabalhar com essa galera. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Como sempre, eu. Vai lançar algum curso aí sobre Polícia Penal do Espírito Santo e DGAS do Estado do Rio de Janeiro? Aí sim, eu dou valor, hein? O Degase sai esse fim de semana, viu? Já tem curso já montado. E a galera da mentoria, preste bem atenção, da mentoria, tá? Borges, eu queria ser da mentoria. Não dá mais. Inclusive, as vendas estão suspensas no Hotmart. Para a galera que já é da mentoria, preço especial no curso completo, inclusive com QAP junto. Para quem não é da mentoria, preço cheio. Vai dar bastante din-din para o prof, porque o prof gosta de din-din. Agora, Polícia Penal, nós vamos trabalhar paulativamente, né? Paulatinamente. Você vai com gosto. Aí, nas próximas semanas, voltado também à Polícia Penal do Estado de Espírito Santo, estado do meu grande aluno, amigo Ézio, ele, o nosso boleiro. Não estava presente hoje, não? Ele estava aí, só que eu acho que ele saiu, ele estava. Estava aí? Bom, um salve então para o meu amigo Ezes. Fala comigo. Vai ter o curso do TJRJ também? TJRJ. Olha, Qual é a banca? Acredito que não, o Sombrio, eu posso explicar para você o porquê. Não será um foco meu. E como não é um foco meu,
o que eu posso fazer é oferecer as aulas, né, dos conteúdos. Então, eu posso montar ali um curso rápido, eu chamo de curso rápido, que é aquele curso que tem todas as aulas que vão cair na sua prova. Mas a minha atenção toda, a minha atenção completa, como hoje eu tenho, por exemplo, com o CBMERG, como eu vou ter agora com o DEGASE e Polícia Penal, esse TJ não vai ter, tá? Entendi. Eu jogo a real, que é para não ter, pô, o Borges falou que ia me ajudar. Cara, no máximo que eu puder só. Porque CBMERG hoje, inclusive, quero avisar vocês, né, aproveitando o Sombra aí que me deu essa puxada de orelha, temos aí o aulão do CBMERG aí, agora em setembro, e eu estou um pouco nervoso, porque eu descobri que eu vou viajar de avião. Eu tenho um probleminha que eu cago de medo de altura. Parece que o avião não voa abaixo. Teremos aí essa situação aí que eu acredito, inclusive, que eu vou ter que parar de ver um cara lá, o tal de Lito, desgraçado, só fica falando de acidente de avião. Eu não posso mais assistir a esse cara. Então, teremos aí que viajar. Estou vendo ainda, o Harrison falou que arrumou um jegue para eu voltar. Eu falei, ó, vamos desgraçado. O Tô a fim de ver um filme hoje daquele do avião. O voo, que mesmo? Pô, e aquele cara, o cara caiu lá na Índia, lá, pô. Sinistro. Eu vou bloquear vocês, vocês começaram a falar essa merda aqui, hein? Já vou começar a bloquear desde já. Se alguém falar mas é aviãozinhos do forró. Toma esse bloco aqui para largar onde ser besta. Que perto de mim, não, pelo amor de Deus. Vocês são os capeta, né, velho? Pelo amor de Deus. Tal do carioca é uma desgraça, né, velho? Você tem que abusar. Nossa, não chega na disciplina. O tal do carioca ele não chega na disciplina, ele chega abusando, né? Passa a mão na cara e tudo. Vamos lá, pessoal. Exercício number 6. Finalizamos aí o nosso momento merchandising, né? Espero que você compre o curso. Vamos para o exercício number 6. Caiu lá no período. A verdade é que Beatriz sofre comigo. O termo que exerce a função de. O que vocês colocaram aqui, gente? O que foi, Maico? O Maico está falando sem gabarito e falou um palavrão. Sem gabarito é difícil. Por quê, Maico? Não entendi. Eu acho que o outro Alan tá querendo falar alguma coisa aí. Quem? O Alan Christian. Acho que tá querendo falar no áudio aí. Fala, Christian. Oi, professor, nem ouviu. Aqui, professor. É só referente ao que o senhor comentou anteriormente sobre o penal do Espírito Santo. O MG também, o senhor vai fazer algo semelhante ou não? Então, ele vai sair simultaneamente. Sim, porque nós teremos bancas parecidas aí para as duas provas, né? Mas ambos ainda não foram definidos, né? Vamos conseguir arrastar uma asinha para PPMG aí, tá bom? Show. Tá tranquilo. Beleza. Padrão. O Michael falou que não podia anotar gabarito, ele não lembra o que ele colocou. Fiquei sabendo, velho. Que banquinha sem vergonha, né, cara? Faz parte, o Mike, faz parte. Vamos lá. No período, a verdade é que Beatriz sofre comigo. O termo que exerce a função de. Eu sempre digo a mesma coisa quando você se depara com o que. E a primeira coisa é, se ele cair, você tem o primeiro teste que você faz é ser pronome relativo. Borges, como assim? Tu vai lá e troca por o qual e suas flexões. Sempre, é a primeira coisa. Então tá lá. A verdade é o qual Beatriz sofre comigo. Já elimina a letra C. Não é pronome relativo. Não é. Eu não consegui trocar por o qual. Então, que. Quando eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo. Não consegui trocar, Borges. E agora? Aí eu vou tentar conjunção integrante. Como assim, Borges, conjunção integrante? Aqui eu pego tudo aquilo que vem junto do que e eu troco pelo... Isso. A verdade é isso. Opa! Borges, deu certo. O que isso significa? Significa que essa oração tem o mesmo valor do isso em a verdade é isso. E o isso é sob função do quê? Se eu tenho verbo de ligação... Opa! Verbo... Nossa, que bonitinho ficou. De ligação... Se eu tenho verbo de ligação, significa, nesse caso, que eu estou ligando o sujeito a uma característica. O isso é característica do sujeito.
Que nome nós damos a isso? Predicativo. Predicativo do, tá ligado ao sujeito? Que é o sujeito. Então, predicativo do sujeito. A resposta correta é a letrinha B. Borges, mas por que não pode ser a letrinha D? Por indicar a causa de do sujeito compreender que Beatriz sofre com... Nossa senhora, que merda, que merda. Não, o que não tem valor de causa, tá? Como que eu faço para testar isso, Borges? É o porquê. Exemplo. Não teve aula. Porque choveu. Aqui não teve aula, oração principal. Por que é a oração principal? Porque quem começou com conjunção aqui foi a outra oração, porque choveu. Então, aqui é a minha oração subordinada. Agora, como é que eu sei que ela é causal, Borges? Percebe que a oração principal, ela aconteceu pelo motivo, ela aconteceu, nesse caso, é não ter aula, né? Então, a oração principal, ela teve a sua sucedência exatamente porque essa oração subordinada aconteceu. Então, primeiro acontece a oração subordinada, depois acontece a oração principal. Isso aqui é uma relação de causa e consequência. Então, a oração principal é a consequência, a oração subordinada é a causa. O quê? Ele pode ser usado sozinho como conjunção coordenativa explicativa. Aí, meu amigo, não me irrite, que eu te dou um soco. Percebe que agora nós não temos uma relação de causa e consequência? Nós temos a oração que veio primeiro, a oração que vem depois. Aqui, o que conecta as duas, como conjunção coordenativa. E ele também equivale a porquê. Tanto que eu poderia trocar por porquê ou pois. Não me irrite, pois eu te dou um soco. Só que não há relação aqui de causa e consequência, mas sim de explicação da primeira oração para a segunda. Pode perguntar, Michael. Não, sou eu, Borges. Pode falar, Sombra. Sombra. A primeira frase, se tivesse escrita porque choveu, não teve aula, dá no mesmo? Dá no mesmo, sem alteração do significado. A oração subordinada, ela tem essa possibilidade de mudar de lugar. Beleza. E a última ali, pessoal, que nós podemos já eliminar também, é a letra A, né? Partícula expletiva. Borges, mas que desgrama é uma partícula expletiva? É um termo, é uma expressão que não existe. Não precisava estar no nosso texto. Deixa eu colocar aqui. Borges, por favor, dê um exemplo. O que é que você faz aqui? Me digam, quais elementos nesse período aqui que eu posso eliminar sem ter problema? Um dos que. Só o que não, né? O é que. Não, é que. E, ó, eu já posso eliminar. O que você faz aqui? Percebe que não perdeu o sentido? Então, isso daqui é o que nós chamamos de partícula expletiva. Não tem função alguma, só está ali para, em algum momento, para dar uma ênfase ou algo do tipo, mas é facilmente eliminável, tá bom? Então, esse que nós chamamos de partícula expletiva é aquela que eu consigo tirar do texto e não altera nada. Se eu tirar o que é ali em cima, a verdade é Beatriz sofre comigo. Já perdeu completamente o sentido, tá bom? Exercício número 7, o que vocês colocaram? Ai, meu Deus, esse aqui é de interpretação de texto, mas de sentido figurado ou literal. Meu amigo, Transformes. É o Wagner da CD.
Eu sou ótimo. É a moto dele que tá acelerando o CB500. Irmão, você deve estar com um probleminha no microfone, por isso que a gente não está te ouvindo. Será que você não consegue colocar aqui no chat o teu questionamento, Rei? O Wagner vai ceder. O que vocês colocaram aqui, né? Vocês falaram? Charlie, o pessoal colocou Charlie, o pessoal colocou Cabo, o pessoal colocou Quintanilha. Bom, C de Quintanilha. esse C de Quintanilha é uma Aí, sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vocês acertaram. A questão é saber o porquê que vocês acertaram, né? Vamos lá, parte a parte. Letrinha A. Festeja é usado em sentido próprio. Sim, ele fez uma festa, ele criou convites e chamou convidados, né? Apresentou ali uma mesa cheia de bolinhos, cheia de docinhos, certo? E fez ali a celebração concreta do quê? De que ele festeja a boa notícia, ou seja, tem boa notícia, ele faz uma festa. Não, né, papai? Festejar aqui é utilizado no sentido figurado, é o que nós chamamos de linguagem conotativa, não é sentido próprio, até porque a palavra festejar, no sentido próprio, é realmente fazer uma festa. Agora, aqui foi usada no sentido conotativo, por quê? Porque a ideia era celebrar, ou seja, estar animado com a boa notícia do seu boleto. Então, nós temos aqui o sentido figurado, não o sentido próprio, elimina. Na letra B, boa notícia do seu boleto. Indica que o valor da fatura foi quitado integralmente, sem dívidas remanescentes. Pessoal, nesse caso aqui, boa notícia do seu boleto é que, nesse caso, ele não teria ali um valor apresentado. Se você lê o texto, você se lembra disso. Só que, nesse caso aqui, o boa notícia, ó, indica que o valor da fatura foi quitado integralmente. Não tem a ver com não ter sido quitado, tem a ver com não ter sido gerado um valor para ser cobrado. Tanto que ele fala lá que ele vai pagando as coisas no cartão de crédito da esposa e o boleto dele fica barato, porque ele não usa, e não porque ele quitou. Ou seja, aqui é todo o contexto da história para ser reconhecido. Então, sugiro, inclusive, que esse exercício seja considerado um exercício amarrado ao texto. Você precisa ler para poder responder, ok? A letra D, a má notícia corre ao lado. Indica que a entrega do boleto foi feita simultaneamente à entrega do comprovante de pagamento. É sério que eu vou considerar que a entrega do boleto é a má notícia que corre ao lado? Não, pessoal. Ali nós temos a boa notícia, que é o boleto dele, sem contas para pagar, mas a má notícia é que o boleto da esposa apresenta um valor alto que ele deve pagar. Tá? Então, aqui também se elimina a letra D. Por que a letra C, então, Borges? Miragem e ilusão expressam a falsa sensação de alívio momentâneo, revelando a contradição entre aparência e realidade. É exatamente o significado que esses dois termos apresentam. Tá? Miragem é quando você está em um local e, por conta de algum tipo de elemento da situação, do ambiente, você tem uma visão diferente, distorcida da realidade. Isso é miragem. Ilusão, o mesmo significado. Ilusão é a visão deturpada da realidade. Então, aqui, os dois termos estão perfeitamente determinados na letrinha C. Por isso, esta é a correta. Exercício number 8. O que vocês colocaram no number 8, gente? Deixa eu ver isso aqui. Ai, oh, meu Deus do céu, exercício de colocação pronominal desse tipo, gente. Era proibido cair numa prova dessa, gente. Isso aqui é exercício de criança. Os meus alunos não ter um exercício desse tipo para não, sabe? Eu não vou nem falar. O que vocês colocaram? Desculpa ter colocado toda essa pressão em vocês agora, tá? Foi mal. Vai, gente. Agora ninguém quer responder. Ei, Laia.
Eu acho, ô Quintanilha, que o esporro do início da aula foi um pouco pesado. Nós começamos essa aula com 30 alunos. Nós já estamos com 14. Foi. Imagina quando chegar lá no batalhão lá, eles vão correr tudo, né? Tomara que não. Pai, essa questão na prova lá, eu quase chorei de alegria. Porra, aí sim, papai. Aí sim. Vamos então para essa aqui. O que tu colocou? O que tu colocou? Alfa. O pessoal foi de alfa? Bom, vamos lá então. Já começa eliminando letrinha D. Nada a ver, né? Mesóclise. O pronome deveria estar em mesóclise, já que o verbo está no futuro do presente. Não se arruma. Presente do indicativo, pessoal. E não é um fator de atração obrigatório na oração. Mentira. Na letra C, a posição do pronome é facultativa. Mentira. Podendo haver próclise ou ênclise, sem prejuízo gramatical, por tratar-se de oração coordenada. Mentira. Tá? A próclise, ela pode acontecer quando eu tenho um elemento de coordenação antes do verbo, mas nós temos ali outro elemento, então não é por isso. O emprego da próclise é inadequado. Ah, por quê? Pois o verbo está em posição inicial na oração, o que exige a ênclise, resultando em arruma-se. Negativo, temos um não antes do verbo, não está na posição inicial. Isso aqui não dá nem para falar muito, né, pessoal? Próclise na cabeça, em não se arruma. É obrigatória, pois o advérbio de negação não indica, funciona como elemento atrativo, exigindo que o verbo venha antes, perdão, que o pronome venha antes do verbo. Aqui, meu parceiro, com certeza a letrinha A. Isso aqui não adianta nem tentar entrar com um recurso, viu? Exercício number 90. 90. O inglês do pai tá em dia ainda. Só lembrar do teu presidente. The Nine. Eu falo assim que tem um pessoal que é do PT aqui, ô Cristian. Eu acho que você quase Lembrando daquele inseto. Lá ele. Eu acho que você faz inclusive. Vamos lá, pessoal. Considerando as modas verbais e suas implicações sintáticas e semânticas, assinale a alternativa correta sobre a estrutura do período. Sou pego de surpresa por aquilo que foi combinado previamente. O que vocês colocaram aqui, papai? Pessoal lançando dedinhos ali, tudo aluno do Harrison, né? Vamos lá. Sou pego e foi combinado, pessoal, duas orações do que nós chamamos de voz passiva analítica. Borges, por que não pode ser voz passiva sintética? Porque na voz passiva sintética seria pegou-se e combinou-se, tá? Nos dois casos aqui. Então, no caso aqui da primeira seria pega-se. Pega-se e no outro combinou-se, né? E nesse caso, pessoal, nós já podemos eliminar a letrinha B. Por quê? A forma verbal sou pego está na voz ativa e indica que o sujeito da oração pratica a ação de surpreender alguém. Na verdade, sou pego de surpresa, eu sou pego. Aqui nós temos o que nós chamamos de voz passiva, já que o sujeito sofre a ação de ser pego. Então não tem como, pelo amor de Deus, né? Aí elimina já a letrinha B. A letrinha A. A locução verbal foi combinado previamente, está na voz passiva. Opa, é verdade. Sintética. Não, elimina. Com o agente da passiva oculto. Realmente, o agente da passiva está oculto para essa oração. Correto? Indicando uma ação atribuída ao sujeito gramatical da frase. Indicando uma ação atribuída ao sujeito? Mas claro que não, né, papai? Se eu tenho voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Agente da passiva não é sujeito gramatical. Então, elimina também. Na letra C, a construção sou pego de surpresa
representa uma forma de voz reflexiva. Ah, pelo amor de Deus. Reflexiva onde, gente? O sujeito está praticando ação nele mesmo, em que o sujeito sofre a ação que ele próprio executa de modo involuntário. Pera aí, pessoal, vou me pegar de surpresa aqui, só um segundinho. Oh, Jesus, que susto, gente. Assustei aqui, gente, olha que loucura. Claro que não, né, meu? Como é que eu vou me pegar de surpresa? É a mesma coisa de fazer cosquinha em si mesmo. Você faz cosquinha em si mesmo? Por favor, não. Agora, na letra D, O Sombra fez cosquinha nele mesmo. Brinca pra caralho, maluco. Pelo amor de Deus. Em sou pego de surpresa, tem-se uma forma da voz passiva analítica. Ai, que gostoso. Na qual o sujeito sofre a ação praticada por um agente explícito, que aparece introduzido pela preposição por. Sou pego de surpresa por aquilo, exatamente. Por aquilo é o nosso agente da voz passiva. O meu sujeito é paciente, é o sujeito eu, e ele sofre a ação apresentada pelo verbo. Parabéns para quem foi de letrinha D, muito bom. Professor, saí daqui porque fui fazer o recurso da questão number 3, antes que acabe o tempo. Aí é B. Ó, achei brabo, hein? Ray Christine, eu acho que é inglês. Ray Christian, muito bom, hein? É isso aí, mas essa aula vai ficar, vai subir para o YouTube, então não se preocupe, você não perdeu nada, tá bom? Amanhã essa aula vai estar disponível para vocês lá no YouTube. Letrinha D para vocês. Muito bom, parabéns para quem acertou este exercício. E vamos para o exercício number 10. Exercício number 10 eu achei uma palhaçada também. Os meus alunos iam gostar desse exercício, hein? O que vocês colocaram aqui, gente? Ah, meu Deus. Pera lá. Já mandaram na brava ali na minha testa uma letra A. Por quê? Alguma coisa está errada. Já elimina a letra B, por favor. Por favor. Que merda é hífen facultativo? Onde? Os usos do hífen na palavra conta-gotas é facultativo, sendo aceitas as duas formas, com ou sem hífen, conforme a norma que permite essa variação em composições. Ah, mano, tem umas paradas que eles colocam que a vontade de arrancar os cabelos é muito louca. A grafia conta-gotas está correta. Está, concordo. Até aqui, ó, a alternativa C está na minha mira. Porque o segundo elemento inicia com a letra G, o que exige o uso do hífen após qualquer prefixo. Ah, por favor. A palavra conta nem é prefixo e nem é terminada em consoante. Caçamba. Ai, que raiva. Vou até dar uma riscada nervosa aqui, violenta, para demonstrar essa raiva. Na letrinha D, o uso está incorreto. Opa. Por quê? Pois o termo deve ser grafado com hífen apenas quando usado como adjetivo. Apenas quando usado como adjetivo composto, como está funcionando como substantivo. Pô, mano, aí me deixa um pouco irritado, né, velho? Vamos lá, pessoal, não é palavra derivada. Eu tenho ali duas palavras, reformada pelo processo de composição. A palavra está correta, pois, como regra geral, nas palavras compostas, o hífen é usado quando o primeiro termo está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Está aqui, conta gotas. Conta é verbo. Obrigatório o uso do hífen. Se for substantivo, adjetivo, advérbio ou se for verbo, nós temos aí o uso do hífen obrigatório. Pelo amor de God, parabéns para a galera aí que foi de letrinha A na violência. Na violência. Pessoal, finalizamos aí mais uma resolução de provas aqui no meu canal, in my channel. Eu gostaria de saber, gostaram? Valeu a pena ficar aqui até meia-noite? Acredite, falta 8 minutos para meia-noite. Vocês são guerreiros, hein, gente? Pelo amor de Deus. Deu bom, pessoal? Gostaram? Oi? Essa regrinha do hífen não tem pego, não. Eu sei que é na maldade, irmão. Isso aí é maldade. É para derrubar. E, cara, acredita, viu? Não é questão de não saber, é questão das vezes que a gente está ali na hora da prova, meu amigo, a última questão de português. Tudo que você viu de português até ali, a cabeça já fica daquele jeito. Fala, Max.
Essa banca é demais. Agora, o pior que aconteceu, professor, em Campo Grande, onde eu fiz a prova, sabe o que eles fizeram? Entregaram a prova e depois de quase 15, 20 minutos que foram entregar o cartão para poder marcar as questões. Acredita nisso? Não entregaram junto com a prova, não. Pô, aí é sacanagem. Isso aí é erro de fiscal, viu? Erro gravíssimo. Não sei qual foi o esquema, mano. Sei que os bagulhos vieram depois. O Erro cartão de resposta fiscal. veio depois. No Maracanã fizeram isso. Mas aí foi tranquilo. Mas aí sabe como é que é, né? Prova de Caxias, né, papai? Ali, né? A política ali come solta, né, pai? Sabe, é daquele jeito, né? Quando vê, tá só os parentes lá. De repente separaram alguns lá já pra poder fazer antes, né? Corta essa gravação aí, doutor. Alguém já foi. Não, Não tinha como reclamar, né? Fazer o pelo quê? menos, os meus alunos têm total direito de fazer manifestações políticas na minha aula, entendeu? Eu só falo uma coisa para vocês. Pelo menos aqui onde eu moro não tem Oruan. Eu só achei estranho. Primeira vez que eu vejo acontecer isso. Pessoal, finalizamos mais uma aula aí na glória do Senhor. Iba Espero que vocês tenham gostado. viver. Espero que vocês Ao CB aí. sejam aí ajudados, né? Sempre contem comigo aqui nas aulas, naquilo que vocês precisarem. Podem me chamar sempre que precisarem. Eu estou sempre em condições para vocês, por vocês e com vocês. Então, lembre-se disso, tá? Muito obrigado. Fala comigo, Michael. Valeu, boa noite. Professor, Alan, a proposta de redação já está na plataforma, já? Como é que é? A proposta de redação? Não subiu ainda. Ah, tá. Subirá. Bom, valeu, pessoal. Muito obrigado. Estou encerrando Boa aqui noite a aí, nossa professor. gravação no YouTube. Você que assistiu a essa aula aqui no YouTube, deixa a desgraça do like, vocês entendeu? Isso aqui não é palhaçada, não, entendeu? Tu assistiu até aqui, tu vai deixar esse like aí. Eu tô olhando, hein, mano. Tô vendo que não tá deixando like aí. Ó, Tá aparecendo Oruana, você. deixa o likes aí, papai. Depois Carro de fica quê? chorando. Carro de quê? O quê? Carro de quê? Nós é o crime, irmão. Aí, prendeu. Valeu, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu da CB. Boa noite aí.